Guten Abend, liebe Leute, sprechen wir heute über Mozart. Tá, calma. É porque eu me empolguei no alemão. Na verdade, eu quis dizer boa noite, queridos amigos. Hoje a gente vai falar de Mozart. Mas é que eu vim aqui para a Áustria, em Salzburgo, na frente da casa onde Mozart nasceu. Tá? Em 27 de janeiro de 56. Certo? Mozart, a gente conhece ele como Wolfgang Amadeus Mozart, mas ele, na verdade, não é o nome de registro. É Johannes Chrysostomos Wolfgangus Theophilus Mozart. Tá? É uma pegada, uma conotação bem latina que o pai dele, Leopold, quis dar. O Amadeus surgiu depois, sabe-se lá por quê, provavelmente foi o próprio Mozart que quis trocar todos os nomes ali, deixou só o Wolfgang sem o Us, e colocou esse Amadeus aí, justamente como nome artístico mesmo. Foi basicamente isso. Então já vamos começar trabalhando, já tem aí um primeiro link para vocês clicarem enquanto eu vou continuo falando, que é aí uma dica de viagem, se de repente quiserem ir para a Áustria, em Salzburgo, cliquem aí vocês já vão ver um local para se hospedar legalzinho, que é no mesmo prédio onde Mozart nasceu. Tá? Tem um apartamento para alugar lá em Salzburgo, se eu não me engano, coisa de R$1.000 a diária, R$1.100 por aí, você aluga um apartamento lá, no mesmo prédio onde ele nasceu, tá? Então, só para ilustrar o local de nascimento do nosso Mozart. Desde pequeno, o pai dele é músico, né? Como está escrito ali no item seguinte, era violonista, era professor também, não era de grande fama, mas tinha sua fama local, conseguia fazer. E foi ele que ensinou música a Mozart, não só a música, mas como os idiomas também. Mozart falava, além do alemão, que é a língua materna, falava italiano, falava um pouco de francês, latim, enfim. E foi o pai dele que ensinou basicamente todas essas coisas. Desde muito pequeno, logo que o pai viu o potencial do filho, ele já colocou a criança para fazer a apresentação pela Europa. Ele e a irmã mais velha, Nanny, se não me engano. Ela era 6 anos mais velha que Mozart. Então, Mozart com 5, ela com 11, o pai dele já colocou eles para rodar a Europa. Inicialmente, a parte mais continental ali, que é além da Alemanha, Áustria, França, também chegando até em Londres, lá na Inglaterra, aonde ele conheceu quem? O Johann Christian Bach, que o Wellington comentou. Tá? Então foi uma dessas viagens que o nosso Mozart conheceu o Johann Christian Bach. Ele fez a primeira composição aos 5 anos, a composição foi transcrita pelo pai, mas foi já a primeira composição, a gente vai dar uma olhada nela daqui a pouquinho. E a primeira sinfonia foi aos 8. Então, aos 8 anos, ele já compôs a primeira sinfonia, influenciado por Johann Christian Bach, que, como o Wellington falou, era um grande amigo dele. Tá? Então, essa foi a primeira tour que eles fizeram para a Europa. Depois, eles fizeram uma outra turnê, já mais para a parte do sul, principalmente Itália, que foi a turnê onde ele tocou para o Papa, em Roma, inclusive, e para outros nobres. Inclusive, tocou em Bolonha. Foi aceito na mesma academia filarmônica que o Corelli. Não sei se alguém vai lembrar que 2 meses atrás eu falei que o Corelli foi aceito nessa academia tradicional filarmônica de Bolonha. Mozart também, só que um pouquinho mais novo, aos 14 anos de idade. E um fato interessante, o Mozart era muito bom de cabeça, então ele conseguia memorizar as músicas muito rapidamente. Tanto que isso causou uma situação em que ele pirateou algumas músicas restritas da Capela Sistina do Vaticano. Porque ele foi lá, ele estava lá dentro, ele ouviu, depois ele executou fora. Isso não foi muito tão bem aceito na época. Eram excursões longas, então isso expunha as crianças a várias situações. Imagina você ficar 3 anos no século XVIII viajando quilômetros e quilômetros ali pela Europa, eles ficaram muitas vezes doentes. Mozart teve algumas doenças graves aí, teve uma que parece que até chegou a afetar, alguns dizem que afetou o coração dele, mais para a vida adulta, enfim. Compôs sinfonia, moteto, ópera, sonata, quarteto de cordas, missa, serenata, concerto para piano, dança e cantata. Tem mais ainda algumas coisinhas, algum divertimento, algumas coisinhas a mais. Ou seja, tudo, tá?
Quarteto de cordas ele foi muito influenciado pelo Haydn, que ele compunha muitos quartetos de corda, né? 6 deles foram dedicados a Haydn. O concerto para piano, apesar dele ter aprendido violino também, por influência do pai, ele era pianista, ele compunha muito concerto para piano, mas para outros instrumentos também, como clarinete. O concerto para clarinete de Mozart é bem famoso, principalmente entre os clarinetistas. Danças, isso foi a pedido do imperador Joseph II, lá na frente que a gente vai ver. Ele não gostava muito, mas era o que era pago para fazer na época. E cantata, basicamente, para a maçonaria. Ele chegou a entrar na maçonaria também, como o Johann Christian Bach, e cantata foi basicamente no sentido maçom. Sempre foi um progressista no sentido de som, então ele sempre buscava os instrumentos mais modernos da época, lembrando que o piano era um instrumento moderno para a época, a evolução do cravo, uma coisa que ele buscava. Então, já vamos começar ouvindo Mozart. O K1. K é o catálogo para as músicas de Mozart. Como a gente tem o BWV para Bach, a gente tem o K, que é o nome da pessoa que começou esse catálogo, que é Ludwig Köhren, então o K de Köhren, que organizou e catalogou as obras do Mozart. Então a gente vai ver aqui um minutinho do K1, onde tudo começou. É o primeiro minueto, a primeira composição do Mozart. Podem clicar e ver um minutinho aí, gente. Reparem aí que eu falei do piano, mas na verdade essa composição acabou sendo no cravo. Sim, porque ele era criancinha e o cravo ainda era, né, o grande instrumento da época. Estava em evolução ainda. Então vamos já começar a falar um pouquinho das obras instrumentais do Mozart. Elas são basicamente conhecidas, isso eu acho que não é novidade falar aqui, por temas marcantes e fortes. Ele conseguiu tirar da simplicidade um sentido muito forte, assim, acho que é uma grande característica do Mozart. Tanto que vários autores, como Beethoven e Ferdinando Sor, é mais conhecido pelo violão, eles compuseram peças usando variações de tema de Mozart, que são temas bem fortes. E a gente pode dizer também que ele é um dos compositores clássicos, eu coloquei aí entre aspas, no sentido de erudito, mais populares assim, no nosso dia a dia. Nesse próximo link aí, é só para exemplificar essa questão. Quando você fala de música clássica, geralmente você lembra de Mozart, você lembra dessa peça aqui que a gente já viu em sala de aula. Aqui tem uma versão um pouquinho diferenciada dela. Então, já para começar, revivendo o exemplo de serenata que a gente viu em sala de aula, numa versão um pouco diferente. Vejam esse vídeo completo, ele tem 1,5 minutos aí, tá? Só para exemplificar isso que eu falei, então pode ir lá. A gente vai ver bastante vídeo hoje, tá?
nosso querido Mozart ele já foi tema de enredo de escola de samba, né, nos 250 anos da morte ou do nascimento dele, em 2006. Essa conta eu consigo fazer agora. Isso, 250 anos do nascimento de Mozart, a Unidos da Tijuca fez o enredo e fez esse especial aí que a gente viu. Tá? Agora, vamos passar um pouquinho para cada tipo, para as principais obras instrumentais que ele compôs. A próxima aqui na minha lista é o Concerto para Piano. Como eu disse, ele fez vários concertos. O Concerto para Piano era geralmente o concerto que ele fazia no seu auge em Viena, quando ele compunha o concerto, né, para toda uma orquestra e para ele mesmo tocar. Então ele regia e tocava piano e regia. A principal característica não, mas o que ele fazia nesses concertos era uma dupla exposição de tema, tá? Lembrando que a gente tinha lá a forma sonata, né, para os concertos, ele colocava uma parte a mais antes do tipo da forma sonata para a orquestra, que fazia todo o tema, segundo tema, terceiro tema na tônica, só orquestra, sem piano. Aí ele entrava com o piano e fazia o concerto como a gente aprendeu. Tem a cadência para o solista também, que é onde ele vai brilhar. Detalhe que Mozart não escrevia as cadências, justamente porque era algo improvisado, ele fazia na época. Ele escrevia a música para os outros tocarem, na verdade. Para ele não, como eu disse, ele tinha muito boa memória musical, ele não precisava escrever. Então as cadências ele não escrevia. Tanto que a cadência desse concerto que a gente vai ver foi escrita por Beethoven. E não estou louco, foi Beethoven mesmo, porque Beethoven pegou essa obra, mesmo sendo depois, e escreveu uma cadência para ela, que é replicada. Então, quando você toca esse concerto de Mozart de hoje em dia na partitura, você está tocando uma parte de Beethoven ali, parte da cadência. Eu gosto muito desse concerto, ele tem uma pegada mais sombria em algumas partes dela, e muito por causa disso, era o que o Mozart chamava de tonalidade demoníaca, que é o Ré menor. Ele tinha desse tipo de cada tonalidade ter um significado, assim, algumas tonalidades específicas. A dele, que ele tinha mais conhecimento, era o Ré menor, de ser uma tonalidade mais sombria e tudo mais. Então, as músicas, quando ele queria dar essa pegada, assim, tal como Dom Giovanni, a Missa Requiem e esse concerto em Ré menor, ele fazia em Ré menor, tá? Então, sem mais delongas, podemos já clicar no link e para observar essa questão do pianista interagindo com a orquestra, do pianista regendo, e o concerto em si em Ré menor. Separei 2 minutos, de 8 a 10. Então, podem clicar que já vai para o minuto 8.
Então tá, tocando o barco. Próxima forma de gênero, né, de composição, sinfonia. A sinfonia era descrita por alguns compositores que vieram depois, como Schumann, como uma coisa charmosa, violenta, voluptuosa, que tem a ver com o que eu falei de cima, de temas mais marcantes que o Mozart gostava de usar e como ele tirava de simplificar. Então, temas às vezes curtos, com as variações e com os instrumentos entrando nos momentos certos, fica algo bem poderoso, assim, digamos. Os 2 primeiros minutos dessa sinfonia número 40 em sol menor, eu imagino que vocês vão reconhecer a melodia. Podem assistir. A vontade de continuar assistindo, né? Ele começou a fazer outra variação, mas é que Mozart, se a gente ficasse uma semana falando, não ia dar para ver o que precisa ver também, tá? Tem muita coisa, é muito legal. Então tentei pegar mais a essência aqui. Vamos para um outro gênero agora, sonata. Eu escolhi também uma sonata bem famosa, é a sonata número 11 em Lá maior para piano. Tá. O que a gente pode falar da sonata? Nessa sonata, ele muda um pouquinho o esquema padrão da sonata, que começa, né, com a forma sonata. Então aqui ele faz o movimento, o primeiro movimento não é exatamente assim, ele faz o tema e depois desenvolve o tema direto, faz 7 variações desse tema. O segundo minueto é comum, segundo movimento é um minueto, então é o mais comum, e tem o terceiro movimento, que é o que a gente vai ver, que é o mais famoso, que é um rondó. É um rondó nesse estilo aí, A, B, C, D, E, C, A, B, C, coda. Um rondó não é aquele abaco, o mais parecido que a gente tem, mas é um rondó meio inovador aí do Mozart, tá? É bem conhecida, muito como ele usa uma melodia mais do Oriente, sim, sai um pouquinho fora daquilo que é feito na música ocidental. Ele é conhecido como a ala turca, ou rondó turco, tá? A gente vai ver que é o terceiro movimento, tá? Que é o que geralmente quando o pessoal toca essa sonata, toca só o terceiro movimento, mas ela tem 12 minutos, é total. Então, o link aí, ele vai para o finalzinho do segundo movimento e do terceiro movimento inteiro, a gente vai ver, e eu achei legal colocar inteiro para a gente tentar perceber essa esquematização que está aí, ABCDE, C, ABC, coda. Então, vamos assistir esse vídeo da sonata número 11 em Lá maior, o terceiro movimento
conhecido como ala turca, e vão tentar perceber como ele varia o tema e como ele volta no tema principal e finaliza. Vamos lá? Quarteto de cordas. Não era muita a especialidade do Mozart, mas ele fazia de tudo, né? Então, foi uma das coisas que eu disse, mais com influência do contemporâneo Haydn. Ele compôs também alguns quartetos de cordas. Esse aí eu escolhi porque foi um que ele brincou um pouquinho com escala cromática. Inclusive, aí o quarteto de cordas 19 em Dó maior, ele é chamado aí, popularmente de dissonância, justamente porque ele brinca com esse tipo de escala. Ele usou o quarteto de cordas para fazer algo experimental nesse sentido. Vamos ver então. Vamos ver se vocês percebem o quão dissonante ou quão cromático é nesse trecho ali, que é o começo desse quarteto de cordas aí. Vamos ir de novo. Vamos trabalhar bastante.
É isso daí, dá dó de parar. Dá dó. Bom, mudando agora, vamos aí para mais um trecho. Vocês verem aqui que agora eu saí lá da parte de Salzburgo e vim para Viena. Estou dentro de um teatro aqui de Viena, onde era apresentado algumas óperas, né, do século XVIII. Tá? Por quê? Então eu vou começar a falar um pouquinho disso. Então, seguindo um pouco aqui na vida do Mozart, quando ele terminou a turnê que ele fez pela Europa, quando era criança e adolescente, né, sempre ao mesmo tempo quando ele fazia as composições, ele começou inicialmente trabalhando por arcebispo de Salzburg. Não gostava muito desse trabalho, não. O salário não era muito para a época, era pouco, então ele acabava ficando meio displicente com o que ele precisava fazer para o arcebispo de Salzburgo, até que chegou um ponto que a situação foi ficando insustentável e acabou sendo demitido. E aí ele percorreu parte da Europa procurando emprego, geralmente em Paris, uma parte da França, e também na Alemanha e na Áustria. Tá? E o pai dele tentava recolocá-lo junto ao arcebispo em Salzburgo e outras posições em Salzburgo, tá? Enquanto o Mozart estava por aí. Depois de várias idas e vindas, ele acabou, ele conseguiu uma posição. Nesse meio tempo, a mãe do Mozart acabou morrendo, muito em decorrência deles não terem dinheiro para poder os custeios médicos e tudo mais, né? Uma época meio de perrengue para o Mozart e para o pai dele. Aí ele conseguiu essa posição em Viena junto ao imperador. Viena é conhecida, na época, como a cidade da música ocidental, onde foram concentrados os grandes concertos durante algum tempo ali no passado. Esse desejo do Mozart de ficar em Viena, aceitar a posição do imperador e continuar em Viena, foi meio que um pivô na vida dele. Até então, ele sempre ia, tomava as decisões junto com o pai e fazia as vontades dele. Aqui não, aqui ele foi de encontro a essa vontade, o pai dele conseguiu a posição em Salzburgo e tentou... De boa, Marcos. O pai dele tinha conseguido uma posição, só que o Mozart não quis voltar. Ele contrariou o pai no início e ficou em Viena. Cidade grande, cidade da música. Ele casou, depois de um difícil consentimento do pai, que era relutante nesse sentido. Teve 6 filhos, mas só 2 sobreviveram à infância. A maioria morreu com menos de 2 meses de idade. Tá? Em Viena, durante algum período, ele conseguiu sucesso em suas obras. Aquilo que desmotivava ele em Salzburgo, ele conseguiu em Viena, principalmente com os concertos para piano, que a gente já viu ali um exemplo atrás, que ele mesmo compunha para ele tocar. Fato esse que levou ele a adotar um estilo de vida aí bem excêntrico e caro. Então ele comprava a mesa de bilhar com o salário do ano, comprava o piano de última geração com o salário de 2 anos e pagava o empregado, mandou os filhos estudar em outra cidade fora. Né? Então não poupou gastos nessa época ali. Tudo que ele ganhava, ele gastava aí em cima. Tá? Foi uma época aí, mencionando, como eu comentei lá em cima das cantatas para a maçonaria, foi mais ou menos nessa época que ele ingressou a maçonaria. Morava numa casa perto da Catedral de Viena, num lugar mais... um apartamento gigante e, cara, obviamente, num local privilegiado. E aí vamos para a parte de óperas. Mozart tinha algumas grandes óperas, a gente viu uma em sala de aula, um trecho dela da Don Giovanni, tem lá a Clemenza de Tito também, a Lemnosa de Fígaro, que alguns dizem que junto com Don Giovanni e a Flauta Mágica são as melhores óperas já escritas, tem alguns críticos que falam isso. Aqui, para a gente dar uma olhada de exemplo de ópera, eu escolhi a Flauta Mágica, ou em alemão, Die Zauberflöte, que tem, por causa dessa área, principalmente, que ela é bem poderosa, assim, digamos, que, também para ilustrar bem esse poder que Mozart tinha sobre as melodias e sobre a composição. É a área Der Hohle Hack kocht in meine Herzen, que é a vingança infernal ferve em meu coração. Que é, aqui eu vou fazer um pouquinho diferente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar a minha tela, porque aí eu vou comentando alguma coisa conforme a gente vai vendo aqui, aí vocês veem aqui, tá? Aqui
Bom, ele tem o diálogo inicial, uns 2 minutos, como a gente já falou em sala de aula, que Mozart colocava alguns diálogos na ópera. Aqui é a parte da ópera em que a Rainha da Noite, essa que está entrando agora, pega a filha dela com um rapaz e pergunta quem é ele. Aí ela vai explicar quem é esse rapaz. Esse rapaz pertence à Irmandade de Zarrasto, que é um inimigo da rainha. Unglückliche Tochter. Nun bist du mir auf ewig entrissen. Entrissen? Wo fliehen wir, liebe Mutter? Aqui agora tem o diálogo da mãe e da filha. A mãe vai explicar para a filha por que ela é inimiga de Zarrasto. E o filho, o marido da rainha da noite, faleceu. Agora. E aí, no leito de morte, ele passou os poderes e bens para Zarrasto, ao invés de passar para a esposa dele. Tá? Então, Zarrasto virou inimigo mortal dela. E agora ela está brava porque descobriu que a filha, Palmina, estava de encontro com um rapaz que pertencia à Irmandade de Zarrasto. Essa é uma ópera que, em geral, tem algumas influências de Handel e Bach, não exatamente nessa área, mas segue algumas fugas, tá? E essa área aí, ela foi composta, não a cunhada do Mozart cantasse, específica para ela, composta e ela que cantou. É uma área que não é para qualquer soprano cantar, vocês vão ver logo agora que começar a voz, tá? Agora ela vai falar para a filha matar o inimigo, matar Zarrasto. Deixa eu parar um pouquinho. Ela está falando ó, que para a filha tem que matar Zarrasto sob pena de ser destronada, para provar a fidelidade à rainha. E agora eu vou parar de falar, porque é o melhor que eu faço daqui para frente. Du wirst ihn töten und den mächtigen Sonnenkreis mir überliefern. Aber Mutter! Rache kocht in meinem Herzen. Tod und Verzweiflung. Tod und Verzweiflung. Mich hier hält nicht durch dich. Sarasa Todesschmerzen. Sarasa Todesschmerzen. Du bist
Bom, gente, não sei se vocês perceberam, mas talvez pode ter parecido que a história do Mozart, personalidade, possa ter passado um pouco rápido ou não. Não parei muito nisso, porque eu separei aqui, como vocês estão tão legais, acho que vocês merecem ver esse filminho, são algumas cenas de um filme de 1984, chamado Amadeus, que eu não sei se vocês conhecem, mas deveriam. Ele ganhou 8 Oscars, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator, em 1984. E é um filme que conta a história do Mozart. Claro, como toda produção hollywoodiana, tem algumas fantasias para deixar a história mais romântica, mais interessante e tudo mais, mas, de modo geral, ele resume, consegue colocar a personalidade do Mozart e um pouco da história dele. Então, aqui eu fiz uma edição com algumas cenas desse filme, para ilustrar o que eu falei lá em cima, uma parte da história dele, né, para já encaminhar para a fase final. Esse filme, a peculiaridade dele, ele é contado por um compositor da época, também contemporâneo a Mozart, Antonio Salieri. Tem muita história de Mozart e Salieri. Alguns dizem que eles eram inimigos, outros dizem que eles eram amigos. Houve história de que Salieri envenenou Mozart. E tem a história do filme, que Salieri era um amigo falso de Mozart, que amava Mozart pela toda a composição, mas tinha inveja. Então o filme se baseia em torno disso, tá? Então, mais um vídeo aí, vocês vão, como eu disse, tem bastante. Ele é um pouco mais longo, mas são várias cenas desse filme Amadeus. O filme tem 3 horas, então eu separei algumas cenas que eu achei interessante. Pode não, já é mais para focar a história do Mozart mesmo e a personalidade. Vamos lá. My idol. Espírito Santo. Certo, então, esse foi um resumo da história do Mozart. Aqui eu estou em frente ao quadro Dies Irae, em latim, Dias de Ira ou algo assim, que tem a ver com o dia do julgamento. A gente vai à frente aqui, a gente tem o julgamento em si, anjos e tal. De um lado, o céu, do outro, o inferno. E aqui a gente vai para a parte da fase final da vida do Mozart, que a partir de 86 a situação dele começa a piorar. Então, aquela parte que a gente viu dele caindo no piano era mais frequente, tinha muita sudorese, muita franqueza e tudo mais. Situação financeira piorou além de tudo, dos gastos excessivos que ele tinha, por conta do conflito da Áustria e da Turquia. Então, eles foram arrancando investimento da cultura e colocando na guerra. Aí a situação dele piorou a ponto de ele precisar mudar para o subúrbio e pedir muito dinheiro emprestado. Porém, foram anos de alta produtividade. Então, tem ópera, missa e concerto. A ópera que a gente viu, A Flauta Mágica, foi composta no último ano de vida do Mozart, em 1791. Essa doença vai se agravando e acaba culminando com a morte dele. Tá? Ele foi enterrado numa vala comum, o que muita gente diz às vezes que foi indigente e tal. Não, uma vala comum como qualquer pessoa comum era enterrada na época. Assim. Não foi enterrado com honras, né, como aristocrata, mas ele foi uma vala de pessoa comum. Também poucas pessoas foram ao seu velório, apenas Salieri, Susmail, que foi o ajudante de Mozart, né, aluno, Van Witten e mais 2 músicos, tá? Logo após sua morte, sua fama também deu um salto, assim, o pessoal começou a propagar suas escritas e tudo mais, porque a humanidade sempre foi assim, de dar valor às coisas boas depois que perde. Era assim no século XVIII também. Susmail, é importante citar aqui, que ele foi um dos... supostamente foi ele que terminou a última missa de Mozart, o Requiem, que foi a missa encomendada que vocês viram no filme aí. Talvez não foram nessas condições do filme, mas foi uma missa encomendada por um conde, sim, que Mozart não chegou a terminar. Começou a composição, a última parte que ele compôs dessa música foi Lacrimosa, segundo consta, mas tudo isso ainda é meio incerto, tá? Na época, deu-se como ele compôs toda a missa, porque a esposa dele precisava do dinheiro, então era bastante dinheiro encomendado para a missa.
Mas depois admitiu-se através de pesquisas que quase metade da missa foi composta por outras pessoas, geralmente seus ajudantes dos Maí. Tá. Aqui, uma breve revisão seria uma missa, né, só para orientar a gente, que uma missa em si ela tem Kyrie, que é a súplica pelo perdão, glória, a louvação, né, do Senhor, credo, profissão de fé, santos, que é um prefácio para a oração eucarística, que é um hino, e um Agnus Dei, que é a parte do Cordeiro de Deus final. Então, a missa, para ser missa, tem que ter esses 5 elementos, né? Isso remonta lá do século XII, XIII, bem antigo, antes da Igreja Católica. 2 dessas partes, glória e credo, não existem em alguns tipos de missa, como a missa dos mortos, que é o Requiem. Então, nessa última missa que o Mozart compôs, não tem glória e credo. Eles são substituídos por uma sequência na qual aparece o Confutatis, que foi a parte que ele estava compondo na cama, passando para o Salieri a composição, e o Lacrimosa, que foi a última parte que ele compôs. Ele compôs, não foi só essa missa, teve outras missas, tem uma grande missa em Dó maior, que é bem famosa também, e outras missas durante a sua existência ele compôs. Então, como eu disse, ela foi encomendada, não finalizada, tá? Lacrimosa é a parte final. Vamos deixar esse vídeo para o final, que eu quero finalizar com ele. Antes disso, então eu vou fazer a conclusão aqui do meu trabalho. Antes de fazer a conclusão, se alguém tem alguma colocação aí para fazer, alguma dúvida, eu podia ter perguntado isso antes, né? Porque foi bastante trabalho, mas fica aí, alguém quer comentar alguma coisa antes da gente ir para a parte final? Não veja o vídeo agora, deixa para o final. Ah, tá. Macaquinho bem treinado era um termo pejorativo que alguns críticos chamavam Mozart, de que não era uma criança com dotes ou coisa do tipo, era simplesmente um macaquinho. Se pegasse o macaquinho com o pai do Mozart também ensinasse ele a tocar o cravo ou o piano, ele faria isso. Tá? Então é um termo que os críticos chamavam, por isso que ele é o título lá da primeira parte, que não era todo mundo que gostava dele quando criança, né, tocando, né? Tinha o pessoal que falava, era só mais uma criança, se você ensina um macaquinho, ele vai tocar assim. Beleza? Então, seguindo aqui, a conclusão é basicamente em cima disso. Eu gosto de concluir alguma coisa no trabalho, não tem que se discutir que ele foi um gênio, um prodígio, por incentivo do pai ou não, talvez isso colaborou, mas não é toda criança que você coloca na frente de um piano e ensina a tocar que vai tocar. Ou que vai ficar na frente do piano por mais de 5 minutos. Tá? Um dos poucos, se não o único compositor que trabalhou em praticamente todos os gêneros existentes da época. Então, assim, mesmo Bach, Beethoven e os que vieram em seguintes compunham em vários gêneros, mas não em todos, né? Mozart compunha bem em todos. Então, as sinfonias, as óperas, o concerto para piano, ele conseguia, sei lá, ser bom em tudo que ele colocava. Aí há que se discutir que toda essa generosidade não foi o que determinou seu fim aí, precoce e melancólico, meio que na pobreza e doente. Lembrando lá do começo que ele foi exposto a muita coisa quando era criança, então, por ser gênio, prodígio, de repente ele acabou tendo a saúde penalizada. Ele ficou muito doente quando era criança, era o século XVIII, você não tinha tantas condições de cuidar assim. E aí ele não teve uma infância, se você ver, então ele passou a maior parte da sua infância ou compondo ou viajando com o pai. Então ele não brincava, não fazia esse tipo de coisa. E aí acabou tendo aí os excessos dele na vida adulta, eu imagino, né, que tem a ver com tudo disso. Então, tá, uns excessos. Gente, esse foi o que eu achei do trabalho, o que eu aprendi de Mozart, tá? Aqui agora vamos ver Lacrimosa, que foi a última composição do Mozart, a última coisa que ele escreveu, segundo constam os registros. Não é a última parte da missa, né? É uma parte do meio. E aí não vou falar mais nada, a hora que vocês terminarem o vídeo, a apresentação terminou, tá? Obrigado pela atenção. Vejam aí o nosso para fechar a apresentação, tá? Valeu!